Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje nós vamos trabalhar recursividade na linguagem de programação C. Alguns problemas são definidos com base nos mesmos, ou seja, podem ser descritos como instâncias do próprio problema. Para tratar essas classes de problemas, utiliza-se o conceito de recursividade. Uma função recursiva é uma função que em sua seção de comandos vai chamar a si mesma. Uma grande vantagem da recursividade é o fato de gerar uma redução no tamanho do algoritmo, do programa propriamente dito, permitindo descrevê-lo de forma mais clara e concisa. Porém, todo cuidado é pouco ao se fazer funções recursivas. A primeira coisa a se providenciar é o que nós denominamos critério de parada, o qual vai determinar quando a função deverá parar de chamar a si mesma. Este cuidado impede que a função se chame infinitas vezes. Um exemplo de um problema passível de uma definição recursiva é a operação de multiplicação, efetuada sobre números naturais. Podemos definir a multiplicação em termos da operação mais simples de adição. No caso, A vezes B pode ser definido como A mais A vezes B menos 1. Precisamos agora especificar um critério de parada. Qual seria esse critério de parada? Vamos lá. Quando o valor de B for zero, A vezes zero é igual a zero. Então, de acordo com o que nós vimos até o momento, podemos definir um laço de repetição que implemente o cálculo da operação de multiplicação entre valores naturais, com base na operação de adição. Então, por exemplo, tem um trecho de código, em dado momento tem uma declaração de três variáveis do tipo primitivo int, com identificadores respectivamente a, b e res. Sigo em frente, em um dado momento tem uma atribuição do valor zero para a variável res. Agora tem um laço de repetição while, que vai iterar enquanto o valor de b for verdadeiro, ou seja, enquanto b for diferente de zero. Abro o bloco do meu while. Primeira instrução contida neste é uma atribuição, então eu vou consultar o valor de res e vou somar a esse o valor de a. E aí atualizo com o valor obtido através da avaliação dessa expressão aritmética o valor que eu tenho em res. Na sequência, vou decrementar o valor de b em uma unidade. Então, consulto b, subtraio uma unidade e o valor obtido através da avaliação da expressão aritmética é utilizado para atualizar b. Fecho o bloco do meu while. Então, quando eu sair do meu while, eu tenho em res o resultado da multiplicação de A por B. Com base no que vimos, podemos também definir uma função recursiva que implemente a operação de multiplicação com base na operação de adição. Então, vamos definir esta função recursiva. Tipo de retorno int, nome da função multiplicar. Na declaração de parâmetros eu tenho dois parâmetros do tipo int, primeiro com o identificador A, segundo com o identificador B. Abro o bloco da minha função multiplicar. Primeira instrução contida na mesma é um if. A expressão lógica que controla o if é exclamação B, ou seja, quando B for igual a zero, eu vou entrar no if e vou executar o meu return zero. Então, vou retornar o valor zero. Se porventura o meu valor de B for diferente de zero, eu vou para o meu else e aí vou retornar o resultado da avaliação da expressão aritmética de A mais o retorno da função multiplicar. Então, vemos aqui a chamada recursiva, já que a função multiplicar está chamando a ela mesma. E aqui eu tenho a chamada a multiplicar, só que os parâmetros agora vão ser A e B menos 1. Tá certo? Então, eu vou decrementando o valor de B até que em algum momento, em uma chamada, B passe a ser zero. E eu entre no if e aí execute o passo que é não recursivo, Ou seja, aqui eu tenho meu critério de parada. Agora eu simplesmente vou fechar o bloco da minha função multiplicar. Para uma melhor compreensão do que foi apresentado, devemos compreender o conceito de registro de ativação. Então, o registro de ativação é uma área de memória que guarda informações referentes ao estado atual de uma função ou do próprio programa. O que eu tenho no registro de ativação? Eu vou ter o valor dos parâmetros para funções, o valor das variáveis locais para funções, o valor do contador de programa, que em inglês a gente vai utilizar a sigla PC,
e outras informações, como por exemplo, dados referentes a arquivos abertos e etc. Sempre que uma função é chamada, o registro de ativação de quem a invocou, da função principal, de uma outra função ou da própria função, é salvo, e um novo registro de ativação é criado para a função invocada. Estes registros de ativação são empilhados em uma pilha de registros de ativação. Para a gente entender um pouco isso, a gente pode associar, por exemplo, com tarefas que nós fazemos na nossa casa. Então vamos imaginar que em um dado momento nós estamos cozinhando, fazendo um bolo. E aí no meio do processo de confecção do bolo, a nossa campainha toca. Então a gente vai ter que salvar o nosso estado atual, né, de confecção do bolo, para que a gente possa criar um novo estado, que é atender à campainha, né, ver se é um engano, que tipo de procedimento eu tenho que fazer, se eu vou receber uma encomenda ou algo do gênero, tá certo? E aí depois que eu resolver o problema de atender a campainha, eu vou retomar o contexto do meu bolo. Então para isso eu preciso salvar, né, o registro de ativação do que eu estou fazendo com o bolo, entrar em um novo registro de ativação, que vai ser para atender a campainha, executo essa tarefa e aí retomo o contexto do meu bolo. Este processo é conhecido como salvamento e troca de contexto, e pode ser melhor compreendido se aplicarmos o mesmo sobre um programa que se utilize da função recursiva multiplicar, definida anteriormente. Então vamos ao código-fonte desse programa exemplo, que vai se valer da recursividade. O programa em questão vai fazer uso das funções de entrada e saída formatada, então, consequentemente, vemos ali no código-fonte do mesmo, a diretiva de pré-processador include stdio.h. Tenho agora a declaração da minha função multiplicar nos moldes do que foi visto no início da nossa videoaula. Agora tenho a função principal main, abro o bloco da mesma. No início do bloco vou ter a declaração das variáveis locais da main, que serão utilizadas no meu programa. No caso, estou declarando 3 variáveis do tipo primitivo int, com identificadores respectivamente a, b e res. Tenho agora um laço de repetição do while, que vai servir para solicitar o valor do meu multiplicando e validar o valor fornecido. Então tem um printf inicialmente, que vai solicitar ao usuário, né, multiplicando, explicitando que este deve ser fornecido com base em um valor natural. Então um valor natural que deve ser fornecido para o multiplicando. Tenho agora a leitura do valor fornecido pelo usuário através da entrada padrão e o armazenamento do mesmo na minha variável a por meio da execução do scanf. Vou agora fechar o bloco do while. Então, enquanto o valor fornecido para a for menor que 0, ou seja, não representar um valor natural, eu vou continuar iterando. Quando eu sair do meu do while, eu vou ter em A um valor natural. Agora eu tenho mais um do while, desta vez para solicitar e validar o meu multiplicador. Então tem o printf, que vai solicitar ao usuário um valor para o multiplicador, valor este que deve ser um valor natural. Faço a leitura do valor fornecido pelo usuário e armazeno o mesmo na variável b. Enquanto o valor fornecido para b for menor que 0, eu continuo iterando. Então quando eu sair do meu segundo do while ali, eu vou ter em b um valor natural que vai representar o meu multiplicador. Tenho agora uma operação de atribuição, então notem ali a chamada à função multiplicar. Então vou passar o valor de a e b para a mesma. O retorno da função multiplicar vai ser armazenado na variável res. Tenho agora um printf, que após uma mudança de linha vai apresentar na saída padrão um valor inteiro, o valor este vai representar o conteúdo da variável a, depois um espaço, o asterisco representando, né, a operação de multiplicação, um espaço e mais um valor inteiro, o valor este vai representar o conteúdo da variável b. Depois eu tenho um espaço, símbolo de igualdade, um espaço mais um inteiro, que dessa vez vai representar o conteúdo da variável res. Depois eu mudo de linha. Agora eu só vou fechar o bloco da minha função principal. Para facilitar a compreensão da nossa explicação que vai vir a seguir, eu vou numerar os meus comandos contidos na função multiplicar e vou numerar os meus comandos contidos na minha função principal. Para melhor contextualizar nossa explicação, vamos presumir que o usuário fornecerá o valor 7 para a variável a e o valor 3 para a variável b. Temos ali, né, um exemplo gráfico do que seria a nossa pilha de registros de ativação. Inicialmente, o registro de ativação da função main é colocado na pilha de registros de ativação. Então tenho ali ele sendo empilhado, né? Então meu valor de PC vai ser 1, a primeira instrução. Tenho mais alguns dados aqui que não vão ser pertinentes para a nossa análise. Então, por exemplo, o valor das variáveis locais, se eu tivesse variáveis globais, eu também teria esses valores aqui. O fato é que, em um dado momento, né,
Em nosso exemplo, a primeira execução da função multiplicar vai ocorrer na 10ª instrução da seção de comandos da main. Então, se a gente for ver ali, né, primeira instrução é a declaração das variáveis locais a main. Da segunda à quinta instrução, eu tenho a execução do meu laço de repetição do while, né, que vai fazer a solicitação, leitura e validação do valor para o meu multiplicando. Depois da minha sexta à nona instrução, eu tenho a execução do meu segundo laço de repetição do while, este que vai solicitar o valor do multiplicador, fazer a leitura e validar o mesmo. Efetivamente, como eu mencionei, é na minha 10ª instrução que eu tenho a execução inicial da função multiplicar, tá certo? Então, só para a gente destacar aqui, eu vou chamar multiplicar com os valores 7 e 3 para os parâmetros A e B, respectivamente. Tá? Neste momento, eu vou atualizar o meu PC da minha função main, que vai passar a ser 10, e vou empilhar o registro de ativação da minha primeira chamada à função multiplicar. Então, o PC vai ter o valor 1 e eu tenho os valores dos parâmetros formais A e B, 7 e 3, respectivamente. Devido ao valor contido no meu parâmetro formal B, né, então o valor 3, efetivamente eu vou chegar aqui na execução de multiplicar, executar o meu if, aí tem o 3 negado, então no caso vai resultar em falso, venho para o else, vou executar o meu return, onde eu tenho a chamada recursiva para multiplicar. Então no caso multiplicar vai ser chamado com os valores 7 e 2 respectivamente para os parâmetros. Nesse caso eu atualizo o meu PC, passa a ser 4, e empilho o registro de ativação da minha segunda chamada à função multiplicar. Então, no caso eu tenho o PC1 e o valor para os parâmetros formais A e B, 7 e 2 respectivamente. Tá certo? Bom, devido, né, ao valor contido no meu parâmetro formal B, no caso 2, efetivamente eu vou executar mais uma chamada recursiva para multiplicar. Então agora eu vou chamar multiplicar pela terceira vez com os valores para os parâmetros formais 7 e 1 respectivamente. Então no caso atualizo o meu PC, passa a ser 4 e empilho o registro de ativação da terceira chamada, né, a função multiplicar, PC1 e o valor para os parâmetros formais A e B, 7 e 1 respectivamente. Então, no caso, só para a gente dar continuidade, devido ao valor contido no parâmetro B, né, a quarta instrução da seção de comando da função multiplicar, que vai ser chamada novamente. Então, vou ter uma chamada para multiplicar com os valores 7 e 0. Tá certo? Então, nesse caso, atualizo o PC e empilho o registro de ativação da quarta chamada à função multiplicar. Então, PC1, valor para os parâmetros formais A e B, 7 e 0, respectivamente. Bom, então devido ao valor contido no parâmetro formal B, né, no caso 0 agora, então é a segunda instrução na seção de comandos da função multiplicar que será executada. Então nesse caso vai ocorrer o retorno do valor 0, tá certo? Então tem o retorno do valor 0 e efetivamente vou desempilhar o registro de ativação da minha quarta chamada à função multiplicar. E assim eu vou dar continuidade, né? Dessa forma, uma a uma, as chamadas às funções vão sendo finalizadas e os seus registros de ativação vão sendo desempilhados, tá certo? Então, com esse valor 0, para o retorno à chamada multiplicar, efetivamente eu vou ter, né, 7 mais 0, fazer esse cômputo, e aí vou ter aqui 7 mais 7. Dessa forma, vou desempilhar o registro de ativação, né? Esse valor vai ser computado, vou chegar ao valor 14, então 7 mais 14, feito o cômputo, desempilho mais um registro de ativação para o retorno desse valor, e efetivamente tenho agora aqui, né, a retomada desse contexto, vai ser o valor 21 que vai ser armazenado na variável res, né, depois do retorno da última chamada que eu tive, ou da primeira chamada, sendo mais específico, a função multiplicar, tá bom? Com base no que foi exposto, podemos visualizar algumas desvantagens na utilização da recursividade, tais como: o consumo de memória necessário para a troca de contexto. Lembre-se que cada vez que eu troco de contexto, eu preciso empilhar um registro de ativação. Então esse registro de ativação vai precisar ser armazenado em memória, consumindo para tal espaço. Redução no desempenho de execução devido ao tempo para gerenciar as chamadas. Então, sempre que eu precisar mudar de contexto, retomar um contexto, eu vou consumir um tempo computacional para essa tarefa. Outra questão é o aumento na dificuldade na depuração de programas recursivos. Então vai se tornar mais complexo localizar erros em programas recursivos, especialmente se a recursão for muito profunda, se eu tiver muitas chamadas recursivas. Vamos agora para um exercício. Para uma melhor compreensão do conceito de recursividade,
Faça agora uma função recursiva para calcular o fatorial de um número natural e construa um programa que se utilize de forma adequada da função em questão. Tempo para vocês. Vamos então para a proposta de solução. O programa em questão vai ser utilizado as funções de entrada e saída formatada. Então, consequentemente, no código-fonte deste estará presente a diretiva de pré-processador include stdio.h. Tenho agora a definição da função fatorial. Então, é uma função que vai retornar um valor inteiro, é uma função do tipo int, e que vai ter como parâmetro formal um inteiro com identificador num. Abro agora o bloco da minha função fatorial. No início do bloco eu posso declarar variáveis locais à função. Não vou me valer de variáveis locais à função fatorial. Tenho como primeira instrução um if. Então, se porventura o valor do parâmetro formal num for 0, eu vou entrar no meu if. E aí vou retornar 1. Então temos aqui o critério de parada, ou seja, o fatorial de 0 vai ser definido como 1. Então se eu entrar para o cômputo do fatorial com o valor 0, o retorno vai ser 1. Então temos aqui o meu critério de parada. Agora vamos ao passo recursivo. Se o valor de num for diferente de 0, eu vou para o meu else. E aí vou retornar o resultado da avaliação da expressão aritmética. Num vezes o retorno à chamada recursiva de fatorial. Porém agora com o valor num menos 1. Eu vou decrementando num até que o valor chegue a 0. Agora eu vou fechar o bloco da minha função fatorial. Tenho agora a minha função principal main. Abro o bloco da mesma. No início do bloco vou declarar variáveis locais a main, que serão utilizadas no meu programa. No caso, estou declarando uma variável do tipo primitivo int, com identificador n. Tenho agora um printf, que vai apresentar na saída padrão a seguinte mensagem: digite o número que você deseja saber o fatorial. 2 pontos. Vou ler um valor inteiro fornecido pelo usuário através da entrada padrão e armazenar o mesmo na variável n, por meio da execução do scanf. Agora eu tenho um if que vai verificar se o valor fornecido pelo usuário para n é maior ou igual a 0, ou seja, se o valor contido na variável n representa um valor natural. Se for o caso, vou ter a execução do printf contido no meu if, que após uma mudança de linha, vai apresentar na saída padrão o fatorial do número, e aí um código %d, que nesta posição será apresentado o conteúdo da variável n, ou seja, o valor fornecido pelo usuário, para que seja feito o cômputo do fatorial do mesmo. Depois, e aí um outro valor inteiro que vai representar o retorno à chamada função fatorial, que vai ter como valor n, sendo passado para o parâmetro num. Se porventura o valor fornecido pelo usuário para n não for maior ou igual a 0, eu vou para o meu else e aí vou executar um printf, que após uma mudança de linha vai apresentar na saída padrão a mensagem: não existe fatorial de números negativos. Agora eu fecho o bloco da minha função principal, main. Vamos para mais um exercício. Para uma melhor compreensão do conceito de recursividade, construa, na linguagem de programação C, uma função recursiva que receba como parâmetro dados referentes a um vetor com elementos inteiros e inverta a ordem de seus elementos. Ao invés de conceder tempo para que vocês resolvam esse exercício e na sequência apresente uma proposta de solução, eu vou finalizar a videoaula de hoje com esse enunciado, pois eu quero que vocês assistam ao próximo vídeo e no mesmo vou apresentar uma proposta de solução e dar continuidade ao nosso estudo de recursividade. Então nossa videoaula de hoje acaba por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Fique à vontade para utilizar os comentários para externar suas dúvidas, críticas, sugestões e elogios. Nos vemos na próxima. Valeu!